Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, meu caderno industrial. A gente está fazendo aí uma série de cálculos referentes a engrenagens dente reto. A gente já fez a análise referente ao módulo, número de dentes, diâmetro primitivo. E agora a gente vai estar falando sobre o diâmetro de base, né? O diâmetro de base, o diâmetro externo a gente já calculou. Vamos só voltar aqui para a gente entender. Aqui a gente tem a informação do número de dentes de cada engrenagem. São duas engrenagens, Z1, Z2. Número de dentes, 16 e 24. O módulo de ambas é M2, né? Tem que ser módulo igual para poder ter o engrenamento. Calculamos o diâmetro externo, tanto de Z1 como de Z2. O diâmetro externo de um é 36 milímetros, da outra é 52 milímetros. O diâmetro primitivo também a gente já calculou. 32 milímetros de Z1, 48 milímetros de Z2. Beleza, o que é que a gente vai calcular agora? O diâmetro de base, né? O diâmetro da raiz, o diâmetro do pé, que é o diâmetro levando em consideração esse ponto aqui, né? Esse ponto até aqui. Essa informação que é muito importante, né? Ali para a fabricação da engrenagem, né? Esse diâmetro, né? Vou colocar ele como sendo dB, diâmetro da base. Deixa eu editar ele aqui. Esse diâmetro da base, ele vai ser igual, vou colocar dB Z1, né? Z1 da engrenagem 1. Esse diâmetro da base, ele é o diâmetro primitivo menos 2 multiplicado pela soma do módulo mais a folga da cabeça, né? A folga entre os dentes da engrenagem, que eu vou explicar o que é. Então, deixa eu colocar aqui a fórmula. Ela vai ser o diâmetro primitivo, dP, menos 2, nesse caso aí multiplicado, né? Vou colocar aqui multiplicado pelo módulo e levando em consideração aí a soma da folga. A soma da folga eu vou colocar aqui como C. Bom, então vamos só analisar aqui. O diâmetro primitivo a gente já tem. Por exemplo, o diâmetro primitivo de Z1 é 32. O 2 aqui é da fórmula. O módulo a gente tem também. No caso, o módulo é 2. E falta o C. Esse C, ele representa, né, uma característica que vai muito ligada ao projeto. Quanto menor a folga, maior é a tendência de não ter, né, ou ter uma vibração mínima ali na execução, né? Só que essa questão da folga está muito ligada também à qualidade da fabricação ali da engrenagem, né? Qual tipo de tratamento térmico que ela vai ter, o acabamento superficial que ela vai ter, enfim, né? Essa folga normalmente ela é de 1/10 até 3/10, né? O normalmente indicado ali por padrão, né? Então a folga você vai determinar de acordo ali com o projeto. Normalmente se utiliza uma folga ali intermediária, né? Ali entre 0,15 até 0,17. Eu vou utilizar a folga, vou até colocar aqui a observação. Aqui embaixo eu vou colocar aqui C igual a 0,15. Então essa é a folga que a gente está utilizando aqui para esses cálculos. Vou até colocar aqui em itálico aqui para a gente ver essa observação. Beleza? Então, voltando aqui, o diâmetro primitivo, né? Vou colocar aqui do lado. Colocar aqui do lado para a gente manter o padrão. Então, no caso, o diâmetro primitivo da engrenagem Z1 vai ser 32, né? Nesse caso, multiplicado, ou multiplicado não, subtraindo por 2, multiplicado, abrir aqui parênteses, o módulo, que nesse caso é 2, né? O módulo é 2, mais a folga que vai ser de 0,15. Né? Então tá aí os dados aí referente a a esse cálculo. Né? Então vou puxar um pouco mais ele aqui, ficar aqui com mais espaço. Então aí, deixa eu até pegar a calculadora aqui para a gente ver. 32 menos 2 vai dar 30. E aí, nesse caso, a gente vai ter 30 multiplicado pelo módulo mais a folga, né? O módulo mais a folga.
a gente tem que ficar atento aqui com alguns detalhes, né, desse cálculo, né, especificamente. Aqui eu vou explicar aqui um detalhe que é o seguinte. Aqui no caso, a gente vai somar aqui primeiro, né, 2 mais 0,15. Eu vou dar um espaço aqui para a gente colocar aqui a sequência. Vou colocar aqui DBZ1, porque aqui tem um detalhe aqui que é preciso ficar atento. Vou colocar aqui só os valores. Só os valores aqui. O que acontece é a gente vai somar esse aqui primeiro. 2,015. 2,015. Beleza? 2,015. E aqui na sequência ela vai ficar assim. Né? Ela vai ficar assim referente ao cálculo. Né? Então deixa eu até colocar aqui o parênteses aqui. Porque aqui fica mais organizado a forma. Tá? Para ficar assim. Para não cometer nenhum erro ali de execução. Né? Somar, multiplicar antes do tempo. Né? Vamos fechar aqui o parênteses. Cadê? Pronto, só isso mesmo, tá certo. Então, no caso aqui, a gente primeiro soma o módulo mais a folga e multiplica por 2. Né? Então, no caso, a gente vai ter 2 multiplicado por 2, 2 multiplicado por 2,015, que vai dar aqui 4,03. Então, a gente vai ter 32 menos 4,03. Né? 32 menos 4,03. Nesse caso, aí vai dar 27,97 milímetros. Então, esse aqui é o diâmetro de base dela. Aí você pode até perguntar, né? Poxa, mas por que multiplica 2 vezes, né, esse valor do módulo com a folga? A gente tem que lembrar que, como é um elemento circular, existe a questão da simetria. Se você não multiplica esse valor aí, você acaba tendo a folga reduzida ali do processo. Né? Você está lá com 2,015, que é, no caso, o módulo mais a folga. Quando você multiplica por 2, você está dando o grau de simetria da folga. Porque é como se você não multiplicasse por 2, é como se essa folga ficasse pela metade. Né? Então, nesse caso aqui, 27,97 é o diâmetro de base da engrenagem Z1. Então, aqui a gente já está com três valores importantíssimos da engrenagem Z1. Diâmetro primitivo, diâmetro externo e agora o diâmetro de base, que é o diâmetro de raiz aí da engrenagem, tá bom? Então é isso, para o vídeo não ficar tão longo, no próximo vídeo a gente volta aí com o diâmetro de base da engrenagem Z2. Valeu!